Passamos agora para as matérias do Poder Legislativo. Apresentação do projeto de lei legislativo número 009/2019, que dispõe sobre o horário de funcionamento do Conselho Tutelar de Trindade, disciplina os plantões dos conselheiros tutelares e o acúmulo de funções e adota outras providências. Projeto do vereador Maurício Elias. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, excelentíssimos promotores de justiça. Com licença, vereador, antes de dar a palavra, pedir também o vereador... Então, o vereador Quilom também, quem vai ser o relator desse projeto. Passa a palavra. Bom, falar dos conselheiros tutelar, quando os quais se elegeram no município, eles não têm uma legislação que regulamente o horário, entendeu? A questão de plantonista só diz assim, os conselheiros terão uma carga horária de 40 horas, mas não diz a hora de entrar, a hora de sair. Nós temos alguns conselheiros que se destacam mais e voluntariamente está fazendo aquele serviço, né? Pensando nessa situação, muitas das vezes um conselheiro é acionado à noite, situação de delegacia, muitas das vezes uma criança é abandonada e tem do conselho depois acionar a assistente social do município, Secretaria de Ação Social. Eu trago essa legislação para que vocês analisem direitinho. Primeiro, o funcionamento do conselho, por um todo, fica de 7 horas às 13. Por que esse horário, pessoal? Ministério Público, Fórum, Judiciário, esse horário é até às 13 que funciona. Secretaria de Ação Social e outras secretarias no município até 1 hora. Entendeu? E outras situações que vinham a acontecer após esse horário, a lei está amarrada aqui dizendo que um conselheiro fica lá de plantão. Entendeu? Com o telefone, ele tem de mandar esse contato dos plantões para cada setor público do município. A questão de amarrar essa situação fica também para os domingos, sábado, domingo e feriado, que fica solto. Muitas vezes os conselheiros não têm uma legislação que amarre a essa situação nos sábado, domingo e feriado. A legislação aqui está amarrando que nos finais de semana o próprio conselho faz uma escala e deixa aquele plantonista. Ele só pode se ausentar do município quando estiver a serviço do conselho e, se ausentar, ele tem de informar o conselho para que o conselho convoque outro plantonista, para não ficar desacobertado. Então, o que é que acontece? Nós temos uma carga horária de 40 horas para os conselheiros. De maneira nenhuma, distribuindo essas 40 horas semanal, ia pegar sábado, domingo e feriado. Hoje, a legislação municipal está amarrando para que os conselheiros tenham horário de 7 a 1, e após 1 hora, fica um plantonista até o outro dia. Entendeu? E a escala quem vai fazer depois do plantonista, ele vai fazer e vai mandar para cada setor público. Ministério Público, Delegacia de Polícia, Ação Social, e fica o telefone para cada cidadão, quando for na sede do conselho, após o fechamento da sede, o plantonista com certeza vai ter o número lá bem legível para que ele atenda. Outro detalhe, o acúmulo de função. Nós temos situação no município que o conselheiro não pode receber 2 salários. Se ele for funcionário do município, ele tem de optar qual salário ele quer. Isso aí nós não podemos mexer, porque isso vem do Poder Executivo, questão de ônus, né? O Poder Executivo é quem deve mandar um projeto para essa casa. Mas a questão do acúmulo, se ele sai de 1 hora ou qualquer outro horário, entendeu? E tem a compatibilidade de horário, ele pode ter um acúmulo de função em setor privado. Setor público não pode, porque a legislação, a Constituição no artigo 37, já é bem clara. Autarquia, fundações, qualquer terceirização do município
direto ou indireto, o funcionário não pode ser conselheiro. Esse aí tem impedimento. Já numa empresa particular, desde que tenha compatibilidade de horário, à noite, ou ser um professor de uma aula particular, isso vai dar brecha. Questão de salário, essa casa não pode mexer porque gera ônus e aí não foi colocado questão de salário. Os conselheiros tinha uma reunião hoje com o Poder Executivo para debater sobre essa questão do salário e com certeza vai vir para essa casa depois, se tiverem sucesso na reunião. Mas o que eu queria deixar aqui com os parlamentares é a questão do amarrado do horário, entendeu? Porque hoje, se o conselheiro cumprir as 40 horas, a resolução do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente não obriga ele também mais a atender, não. Não tem obrigando também ele ser voluntário, não. Cumprir as 40 horas, aqui está diferente. Terminou o expediente, no horário ao público, fica um conselheiro de plantão. Caso urgência, isso aqui não precisa estar na legislação, o ECA já diz que qualquer situação de urgência, os conselheiros têm de se reunir e debater sobre aquele assunto, né, e encaminhar ao Ministério Público, ou Defensoria Pública, ou Delegacia, se for preciso. Isso aqui não está na legislação, a questão de reunião entre vocês, porque no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, já diz que qualquer momento, situações de urgência, os conselheiros têm de se reunir para debater sobre aquele assunto e deliberar para que faça os encaminhamentos cabíveis. Por não, vereador Freire? Conforme está aqui no projeto de lei, que diz que tem que ficar de sobreaviso, o conselheiro sábado, domingo, dia santo, feriado, quem está de sobreaviso conta como hora trabalhada, porque ele não pode se ausentar, não pode sair de casa e tal. Então ele vai contar como hora trabalhada, e aí vai dar muito mais do que as 40 horas que o vereador coloca aí. É justamente a recompensa do horário que vai faltar na carga horária de 40, Freire, dá 30 horas público, porque o horário público da prefeitura é só às 6 horas dia, né? Então a gente colocou público, mas esse conselheiro que vai ficar de plantão, ele vai complementar essa hora vaga que vai ter aí das 40 horas, entendeu? Até mais. O que eu quero dizer, vereador, é o seguinte: se ele está de plantão no final de semana, no sábado, ele começa a trabalhar de 8 horas, tá certo? Trabalha até 1h da tarde, vai para casa, fica de sobreaviso, fica até no outro dia, 8 horas da manhã, então ele trabalhou aí 24 horas, entendeu? Porque ficando de sobreaviso, não pode sair, não pode, tem que deixar o telefone, não pode sair de casa, tem que ficar a serviço, mesmo que não fique só de sobreaviso, mas tem que ficar a serviço. Então, daria mais de 40 horas. E aí, com 5 conselheiros, ficaria impossível fazer uma escala dessa ordem, no meu entendimento. Mas veja bem, Freire, a questão da escala aqui, a obrigação deles, primeiro, é cumprir o horário. Por a situação de hoje, os conselheiros, eles trabalham 24 horas. Há essa cultura. Sábado, domingo, qualquer bronca que venha, os conselheiros são obrigados. Todo mundo sabe, eu já fui conselheiro no município, que a parte da tarde não tem demandas. Não tem demandas. Mas o conselho também não pode ser negligente de dizer assim, eles se elegeram para isso. De acontecer um fato, se tornar público, e eles também só receber aquela denúncia no outro dia quando abrir. O que está amarrando a legislação é que esse horário aí dele ficar é quando tiver uma situação que precise ele presente na delegacia, na polícia militar, em qualquer situação de urgência, que as demandas da parte da tarde, ela é bem menos. Até porque os órgãos públicos, a maioria fecha 1 hora. Qual é o suporte do Conselho Tutelar? É justamente a Secretaria de Ação Social. É quando precisa de um carro, é quando precisa de uma ajuda, um remédio para uma criança, entendeu? Então, esse suporte aí vai ficar ao público até 1 hora. Após esse horário, eu não acho interessante, mas aí a lei está sendo apresentada, que coloque a emenda da maneira que vocês acharam. O que é interessante é que não fica descoberto, entendeu? Não fica descoberto, você chegar à noite no conselho e eu vou procurar quem? Se de repente você tem uma denúncia que está acontecendo um estupro, uma coisa e tal, polícia,
tudo bem, mas muitas vezes precisa da presença do conselheiro, e tendo o telefone lá não quer dizer que ele vai estar toda hora no telefone. Ele vai, na hora de uma bronca, atender ao público. E outra, Maurício? Se ele... Peraí, se o- licença, vereador. É só lembrando que aqui é só a apresentação do projeto. Justamente. Né? Os debates serão feitos nas primeiras e segundas votações, mas conclua, vereador. Não, aqui diz que ele, o caso, o plantonista tiver que se ausentar. O plantonista se ausenta. Aí é chamado outro para assumir ele. E se esse outro estiver ocupado em outra função? O vereador, Aí, como é que será? Aí sempre vai ter que... Porque aqui diz que ele... E o seguinte, o conselho tutelar poderão acumular outra função. E o grande problema, vereador, é o seguinte, é que diz a legislação que não poderão se ausentar. Se você não pode se ausentar do trabalho, você está de serviço. E aí vai estourar as 40 horas que diz a escala. No meu entendimento. Vereadores, Veja bem. vamos deixar Espera, a não, discussão pa- para a próxima, porque a gente ainda vai ouvir o promotor, então vai ficar muito certo, estendido. mas só para Hoje é só fechar. apresentação. Só para fechar, presidente. Veja bem, quando diz que ele não pode se ausentar do município, exceto quando tiver a serviço do conselho, quem vai fazer essa carga horária dos plantonistas são os próprios conselhos. Se eu me ausentar, por exemplo, e se a pessoa chegar lá e precisar de ligar para o conselho, se ele se ausentar, ele, não estou no município não, então ele não vai cumprir. É interessante que eles façam as escalas no meio deles, eles vão saber quem pode substituir, é tipo assim, eu estou saindo, mas fulano fica. O que não pode é ficar desacobertado, entendeu? Obrigado.